Imagens de Tel Aviv ao amanhecer, ruas vazias com sirenes ao fundo. Nas primeiras horas desta manhã, Israel foi alvo de um ataque militar significativo lançado pelo Irã. A tensão entre as duas nações, que vinha crescendo há anos, culminou em uma escalada militar direta, colocando o Oriente Médio em alerta máximo. O Irã possui um vasto arsenal de mísseis balísticos, incluindo o Shahab-3, que tem alcance suficiente para atingir Israel. Israel, por sua vez, tem um sofisticado sistema de defesa antimíssil Cúpula de Ferro, projetado para interceptar projéteis de curto e médio alcance. Além disso, o país conta com o David Sling e o Arrow, sistemas de defesa avançados para ameaças de longo alcance. Trazendo a mais recente atualização sobre o Oriente Médio, onde a situação atingiu um nível de tensão sem precedentes. Imagens chocantes chegam de Israel, enquanto o país é atacado por mísseis iranianos. A sirene de alerta ressoa em diversas cidades, incluindo Tel Aviv, enquanto os sistemas de defesa, como a renomada Cúpula de Ferro, estão em pleno funcionamento para interceptar os projéteis. Mas o céu está saturado de mísseis, sobrecarregando o sistema defensivo. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se à porta da mesquita para ouvir o líder supremo do Irã falar, e o que ele disse foi que o ataque de terça-feira foi a punição mínima para Israel e que o Irã e os seus aliados não recuariam. A operação que as nossas Forças Armadas fizeram foi a punição mínima contra os crimes surpreendentes deste regime de Israel. A entidade maligna, implacável, falsa e instável. Manteve-se de pé com dificuldade através do apoio da América e não sobreviverá, se Deus quiser. A resistência na região não recuará com estes martírios e vencerá. Contexto internacional. O Irã, uma das principais potências da região, finalmente entrou diretamente no conflito, como previam analistas. A ação do Irã não surpreende, uma vez que o país vinha há tempos apoiando grupos insurgentes que enfrentam Israel, como Hezbollah no Líbano. A escalada de violência foi um reflexo direto dos confrontos recentes entre Israel e o Hezbollah, onde houve incursões militares israelenses no Líbano. Agora, vemos o Irã lançando mísseis contra Israel, numa clara manifestação de apoio a seus aliados na região. Impacto econômico. O impacto desse ataque já é sentido nos mercados internacionais. O dólar sobe, o ouro dispara e o Bitcoin apresenta queda. As repercussões geopolíticas estão movendo a economia global à medida que a situação se agrava. Os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, já alertaram sobre essa possibilidade e, com o início do ataque, reforçaram sua disposição de apoiar Israel. O presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos estão prontos para agir militarmente, se necessário. Cenário militar em Israel. Em Israel, o governo de Benjamin Netanyahu ativou o sistema de defesa nacional, enquanto as autoridades pedem à população que busque abrigo. Em Tel Aviv, 7 pessoas foram feridas em um ataque próximo à estação de trem. Enquanto isso, centenas de mísseis já foram lançados contra o território israelense, com vários sendo interceptados pelas cúpulas de ferro. Mas como alertam especialistas, a superlotação de mísseis torna o sistema vulnerável, permitindo que alguns projéteis alcancem seu alvo. Cenário regional. A entrada do Irã no conflito muda drasticamente o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Israel, uma nação de cerca de 10 milhões de habitantes, agora enfrenta uma potência regional de 90 milhões, com vastos recursos militares. A Força Aérea Iraniana, com cerca de 320 aeronaves, e sua frota de 220 navios, representam um desafio significativo para as forças israelenses. A resposta de Israel, até o momento, tem sido intensificar ataques aéreos e terrestres contra posições insurgentes, particularmente no Líbano, onde o Hezbollah se encontra fortemente posicionado. Repercussão internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião de emergência para discutir a situação. A Turquia já anunciou seu apoio ao Líbano, complicando ainda mais o cenário.
A possibilidade de outros atores regionais, como a Rússia, intervirem aumenta os temores de que o conflito possa se expandir e envolver outras potências. Conclusão: estamos diante de uma crise que não é apenas regional, mas com potencial de se tornar um conflito global. O Oriente Médio está em chamas, e as próximas horas serão decisivas para determinar se os esforços diplomáticos conseguirão conter essa escalada ou se veremos uma guerra de proporções ainda maiores se desenrolar. Os líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia, condenaram os ataques e pediram calma. Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU foi convocada, mas até agora não houve consenso sobre uma resposta unificada. O Irã acusou Israel de provocação contínua, enquanto Israel afirma que estava apenas se defendendo de uma ameaça existencial. Diplomacia e geopolítica. Os Estados Unidos são os principais aliados de Israel e têm consistentemente apoiado o país em questões de defesa, incluindo o financiamento de sistemas como a Cúpula de Ferro. No entanto, as tensões com o Irã são profundamente influenciadas pelo Acordo Nuclear de 2015, que os Estados Unidos abandonaram em 2018. A Rússia e a China, por outro lado, têm laços econômicos e diplomáticos com o Irã, tornando a região um campo de disputas geopolíticas complexas. Continuaremos acompanhando de perto o desenrolar desses eventos.